e vai dominar a região, sabe, contra tudo e contra todos. E já aconteceu na história, sabe? A única coisa é que aqui vai acontecer sob a nossa guarda e no futuro as outras gerações dirão como vocês deixaram que isto acontecesse, né? O Farid Malat saiu na mídia que um oficial da Força Al-Quds, né, foi morto hoje num ataque israelense em Beirute. Assim, eu não confirmei que é um oficial de Al-Quds porque no noticiário árabe essa confirmação não havia. A declaração de que ele era um oficial da Força Al-Quds, a Força Al-Quds é um braço da Guarda Revolucionária Iraniana que é responsável por fazer a interligação com todos os grupos de resistência. Antes essa força era liderada pelo Qasem Soleimani, que foi morto pelo Trump no primeiro mandato dele, né? Os israelenses dizem que essa pessoa que eles mataram hoje era um oficial da Força Al-Quds e que ele era responsável por fazer chegar armas ao Hezbollah no Líbano. Agora, então, eu não confirmo isso, pelo que até o momento em que eu entrei aqui não tinha essa confirmação do outro lado. Mas que alguém foi morto, foi, ele estava sozinho no seu carro e as pessoas gravaram o momento em que o carro é atingido por um projétil, né, por um míssil, ele explode. Teria havido uma pessoa morta, que seria a pessoa que estava no carro, e pelo menos mais 3 feridos. Aconteceu no meio de uma estrada super movimentada de Beirute, que leva ao aeroporto. Ou seja, mostra um pouco o grau de liberdade que Israel se deu dentro do Líbano a partir do momento em que o Hezbollah aceitou o cessar-fogo proposto, né, por americanos ao governo do Líbano. O governo do Líbano aceitou e o Hezbollah, por causa das pressões internas que estava sofrendo dentro do Líbano, resolveu, digamos, recuar um pouco e deixar o governo do Líbano se responsabilizar pelo que é a segurança e tal. Mas, no mesmo momento, atacaram uma cidade da fronteira com Israel, que já está praticamente toda destruída. E, logo em seguida, falei com minha mãe, que está lá no Líbano, e ela me diz, olha, agora há pouco a gente ouviu explosões aqui numa aldeia perto da nossa, né? Então, estamos aqui vivendo com bombardeios do dia a dia, né? Então, isso está acontecendo todos os dias no Líbano, tá? Não é só esse evento em Beirute, mas confirma que aconteceu um ataque desse tipo, né? Kátia, muito obrigado pela contribuição, assim como Alice também, obrigado pela contribuição. Lucas Piemonte, né? É possível Israel e Estados Unidos vencerem sem uma invasão por terra? Não. E eu acho que essa invasão por terra não haverá porque eles perderiam também na invasão por terra, tá? Então, por isso que a única esperança que eles têm é a esperança de, por várias estratégias possíveis, criarem um caos dentro do Irã, tá? A Kátia, qual é o risco efetivo de rearmamento da Europa, né, para a multipolaridade e para o eixo da resistência, considerando a obliteração do direito internacional e a ascensão da extrema-direita? Olha, eu acho que assim, a OTAN, né, que é a Aliança Americana, Europeia, o Trump, então, foi lá, forçou os europeus a se comprometerem com uma contribuição muito mais alta, né, do seu PIB para a OTAN, 5% do PIB total, né? Primeiro, ele obrigou eles a prometerem, tem que ver se eles vão cumprir, isso é uma coisa.
A outra é que, de todo modo, quem quer que financie a OTAN, ela continuará sendo liderada pelos Estados Unidos. Então, na verdade, o Trump está dizendo para eles: vocês vão ter que pagar mais da conta, sabe? Mas eu vou continuar liderando, vou continuar provendo as armas e talvez até mesmo o comando e tudo mais. Isso é uma coisa. A OTAN, então, talvez perca força por causa dessa pressão ou desse desencontro entre eles. E tem uma outra coisa que é os países europeus dizendo que vão se rearmar na física, quer dizer, individualmente, né? Mas eu acho que esse tempo já passou, sabe? A Europa não tem mais como alcançar assim, níveis de poder ou de prestígio que um dia teve. Isso está no passado, certo? O que ficou muito claro com o que aconteceu nos últimos anos em relação à Ucrânia e em relação à Palestina, primeiro, a Europa, digamos, já era um apêndice, né, americano, mas os governos americanos prestigiavam a Europa, né, para manter um pouco a imagem e tal. O Trump não tem essa preocupação, então ele vai lá e chama eles diretamente de apêndice, de dependentes, de insignificantes, certo? Então ele lida com eles um pouco como lida com o resto do mundo, sem ter muito problema. Os europeus estão no impasse, porque eles entregaram o seu destino para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje não tem mais como desfazer isso, como, sabe, recuperar o controle do próprio destino e nem de recuperar a relevância econômica no mundo. Eles não têm mais como competir com, sabe, o mundo que é muito maior em população, muito maior como mercado, muito mais relevante como economia, né? A Europa basicamente é um bom lugar para você se aposentar, sabe? A situação de vida é boa e tal, mas para exercer poder sobre o mundo, acho que já. E mais, eles perderam também a sua bandeira mais relevante, né? Que era a bandeira da civilização, da democracia, dos direitos humanos, né, do direito internacional, das instituições. Eles jogaram tudo por terra, por água abaixo, com seu comportamento dúbio em relação a, sabe, e num sentido em relação à Ucrânia, no outro sentido em relação a Israel. Então, por exemplo, a gente fala da China e da Rússia como estando muito silentes, né, em relação a. Mas eles têm uma vantagem sobre a Europa, sabe? Eles sempre falaram em termos de política real, sabe? Enquanto que a Europa e os Estados Unidos nos vendiam um discurso do ideal, né? Os valores humanos, os valores ocidentais, os valores universais, os direitos, sabe? A iluminação da Europa, né? E aí, quando você começa a assistir impávido a um genocídio em curso, as pessoas vão dizer para você, mas cadê os seus valores, sabe? Para dizer para a China, para dizer para a Rússia, eles vão dizer, olha, nós sempre fomos da política real, sabe, da relação entre os estados, nós nunca vendemos valores para ninguém, entendeu? Nunca vendemos, né, conversa sobre valores para ninguém. Então, para mim, eu não acho tão relevante assim o que a Europa vai fazer. Eu acho vergonhoso para a Europa, acho vergonhoso para esses, sabe, para esse discurso, né, dos valores e tal. A ascensão da direita na Europa, eu acho que ela é mais um problema para
para a Europa do que para o resto do mundo. E, de todo modo, ah, sim, tanto a extrema-direita quanto os, sei lá, os não extrema-direita na Europa, todos eles, enquanto governos, é todo mundo alinhado com Israel. Inclusive, quanto mais extrema-direita, mais alinhado com, mais se reconhece no Estado de Israel, mas também todos os demais, está muito difícil para eles se posicionarem contra Israel. Tem poucas exceções, e mesmo as exceções acabam pagando um preço por isso, sei lá, Espanha, Irlanda, né? Então, a questão da extrema-direita, para eles, é mais uma questão, sim, porque o que eu quero dizer com isso? É que a gente compra tanto o discurso do mainstream, sabe, oficial, ocidental, europeu, estadunidense, sabe? Apesar de que os Estados Unidos agora estão divididos também, né, porque eles têm a própria extrema-direita deles, mas a gente compra tanto isso, sabe, que a gente quase que fica mais preocupado com o fato de que, sei lá, a Suécia elegeu um cara da extrema-direita, ou que a Alemanha talvez elija um cara da extrema-direita, do que a gente fica preocupado com o fato de eleger a extrema-direita aqui no Brasil. E aí lá o pessoal vai falar do quê? O tratamento dos imigrantes, certo? Enquanto quem hoje passa pela Europa, sabe, percebe, assim, os caras de extrema-direita falam sobre os imigrantes, do fechamento das fronteiras e não sei o quê, e outros que não são extrema-direita falam sobre, de todo modo, temos um problema com imigrantes, sabe? Temos que saber como assimilar, como integrar, certo? Isso é no plano do discurso. O plano da realidade concreta é que, se você não aceitar imigrantes, você não tem mão de obra para trabalhar, sabe? E isso está muito claro. Sim, está muito claro. Então, é inevitável a entrada dos imigrantes. Sim, vai ter as instâncias em que eles não vão deixar entrar o barco, vão afundar o barco e tal, mas sim, mas é inevitável, assim, você não tem muito como frear isto, né? William Fernandes, grande William, muito obrigado, William, obrigado por estar com a gente aqui. Em fevereiro, Macron anunciara que a França reconheceria o Estado da Palestina em junho, e aí ele, quando aconteceu a guerra, né, quando aconteceu o ataque do Israel contra o Irã, ele ficou ao lado de Israel de novo e cancelou aquela reunião na qual eles iriam. Isso é muito importante, o William realmente viu uma coisa importante aqui. É interessante como a opinião pública no Ocidente, e aqui estamos falando realmente do Ocidente, incluindo o Brasil e tal, ela estava virando a Europa, sabe, assim, as pessoas estão ficando muito incomodadas com o negócio de Gaza. E eu achei muito interessante que, quando Israel atacou o Irã, a nossa imagem do Irã é tão marcada desde que aconteceu a Revolução Iraniana, nós estamos tão condicionados a enxergar o Irã como um país pária, sabe? Que assim que Israel atacou o Irã, a gente não conseguiu fazer a conexão entre as coisas e imediatamente voltou para justificar a posição israelense. Estou falando da imprensa, estou falando dos governos, estou falando mesmo de opinião pública, que já estava vendo a coisa de um modo diferente em Gaza e na Palestina, mas não estava vendo, não conseguiu ver de modo diferente em relação ao Irã. Então, isso de fato aconteceu, e aí tirou um pouco, mesmo quem estava criticando Israel, passou a defender Israel, pelo menos no que dizia respeito ao Irã, e não fez a conexão entre as duas coisas. E, óbvio, o Macron, que eu já apostava que ele já estava colocando condições para o reconhecimento que faria da Palestina antes mesmo de acontecer o ataque.
Quando aconteceu o ataque, ele aproveitou a oportunidade para se livrar dessa. E acho difícil, o Macron, inclusive na pessoa física, por causa do histórico dele, de ligações com os Rothschild, né, que ele realmente fosse adiante com o reconhecimento da, da Palestina. Vegan Johnny, também muito obrigado sempre. Você acredita em alguma reação da comunidade internacional em caso de uma tentativa de expulsar a população de Gaza? Olha, a comunidade internacional, entendida como estados e organizações, né? ONU, eu não acredito mais. Primeiro, por quê? Porque a gente está percebendo também que, mesmo quando a organização, de algum modo, funciona, diz algo, quando um tribunal como a Corte Internacional de Justiça diz algo, quando o Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão contra o Netanyahu, sabe? A comunidade internacional, entendida como os estados, eles continuam paralisados, tá? Então, as próprias organizações já têm muita dificuldade em agir contra Israel, inclusive por causa do apoio americano. Mas depois, quando eles agem, mesmo que em parte, mesmo que parcialmente, é muito difícil os estados fazerem algo a esse respeito, sabe? Cada um por suas razões. Então, por exemplo, a gente poderia se perguntar por que o Brasil não, sabe, não reage mais e tal. E aí você vai ver que, na verdade, cada um tem suas amarras, né? Tem um lobby que está ali atrás, tem o medo dos Estados Unidos, a coisa de que a Europa continua lá a normalizar e você se pergunta, mas eu vou fazer algo diferente dos europeus, sei lá. Tem de todas as razões possíveis, mas, de todo modo, todo mundo está deixando a desejar, de modo geral, os estados, é isso que a gente chama de comunidade internacional. Você veja, hoje eu estava vendo um relato de uma pessoa especializada em ajuda humanitária e tal, que foi lá e que testemunhou o que estava acontecendo na distribuição de ajuda, na distribuição do que seria ajuda humanitária em Gaza por essa fundação criada pelos Estados Unidos, que basicamente é uma empresa paramilitar. E assim, tem um horário em que o portão abre, nem vou lembrar de tudo agora. Se você se aproximar do portão antes do horário, eles atiram em você, certo? Quando então você espera abrir e aí quando abre está todo mundo tão desesperado que entra todo mundo ao mesmo tempo e eles começam a brigar pelo pouco que tem de comida ali. Então, quando se cria a confusão, o pessoal vai lá e atira, certo? Quando você pega a sua comida, se conseguiu alguma, se você sai de um determinado caminho, eles consideram que você entrou numa área não autorizada, eles atiram em você. Isso está acontecendo todos os dias, sabe? E as pessoas estão vendo, isso está gravado, sabe? Hoje, além do ataque contra as pessoas que estão pedindo, que estão indo lá em busca de ajuda humanitária, tinha lá um café em que os jornalistas se encontravam para carregar os celulares e em que uma criança estava fazendo um aniversário e o pessoal resolveu reunir, sabe, onde dava para reunir para comemorar do jeito que dá para comemorar o aniversário de uma criança. E aí os caras foram lá e bombardearam o café, sabe, assim. Hoje também morreu um de dois cardiologistas que restavam em Gaza, que era o diretor de um hospital, que é o hospital indonésio, certo? Sim, não tem segredo, as pessoas estão vendo isso, sabe? Mas porque tá aí, já está aí, vocês perguntam, mas como? Porque não é só hoje que eles atiraram contra quem foi buscar comida, não é
só hoje que eles atiraram no café, não é só hoje que eles destruíram o hospital, mataram médicos, jornalistas, etc. Isso está acontecendo há 680 dias, sei lá quantos, né? E ninguém está fazendo nada. Então, se amanhã eles disserem, ó, vamos aqui abrir um portão para vocês e o único lugar para vocês irem é um navio que vai carregar vocês para algum lugar do mundo, não sei, não acho mais, não acredito mais que a comunidade internacional faça alguma coisa, né? Então, nisso, a gente só pode contar com os palestinos, deles dizerem, não, não queremos sair, é o que eles estão dizendo até agora, né? Sônia Lopes, obrigado também, Sônia. Professor, pode continuar a informação de que Israel vai anexar definitivamente a Cisjordânia e Jerusalém Oriental? Para eles, eles já consideram que Jerusalém sim, a capital indivisível de Israel, então já está oficialmente anexado, digamos. A Cisjordânia é só uma questão de tempo, eles estão expulsando os palestinos todos os dias da Cisjordânia, estão restringindo, né, construção de casas, estão mandando as pessoas embora. É só uma questão de, sabe, talvez agora, quando ele estiver lá com o Trump diga, olha, reconhecemos a Cisjordânia como, sim, que o plano está lá, não tem a menor dúvida, é mais uma questão de tempo. E mais importante do que declarar que anexou é o ato concreto de que eles estão trabalhando permanentemente para anexar de modo definitivo. Não tem a menor dúvida de que é para isso que eles estão caminhando, né? Então, Alice pergunta como que eu vejo ou penso, né, o fim, né, de Israel cai de podre ou como, que ela não consegue imaginar como, assim, sim, estamos todos cansados junto com você, viu, Alice, mas cuide-se, não se deixa abater. Eu acho que, sim, ele vai cair de podre, né? E uma parte desse cair de podre vai ser ajudada, né? Vai ser a percepção da incapacidade militar. Nós já percebemos uma coisa muito preciosa ao longo desses 2 anos quase, tá? Que é Israel já hoje não consegue se defender sozinho, nem mesmo da resistência palestina, tá? Então, Israel, que era pensado como o guardião da região, aquele que em nome do Ocidente, especificamente dos Estados Unidos, dominaria militarmente a região, já se mostrou incapaz de defender a si mesmo sem o apoio direto dos Estados Unidos, tá? Então, enquanto função mesmo, ela já se perde um pouco, porque, bom, se toda vez que tiver algum problema eu vou ter que ir aí te defender, então para que você me serve, sabe? Claro, continua sendo uma base militar importante para os Estados Unidos, continua sendo um aliado por conta do lobby, né, que você precisa defender, mesmo quando já não é do interesse dos Estados Unidos. Mas essa é uma descoberta muito importante, tá? Da fragilidade intrínseca militar de Israel diante dos seus adversários na região. Por mais que agora eles achem que estão, sabe, conquistando tudo o que querem, isso ficou claro, tá? E, enquanto isso fica claro, tem outras coisas que também vão ficando claras. Por exemplo, quanto da população judia de Israel está pensando em ir embora, ou já saiu, sabe, ou já foi embora, para nunca mais voltar, certo?
quantos dos judeus que estão fora de Israel e que, inclusive, deixam gradualmente, quanto mais jovens deixam de apoiar Israel, quantos desses vão querer ir morar em Israel, sabe, um dia, né? Diante desse quadro, por quanto tempo Israel consegue manter superioridade populacional dos judeus sobre os não-judeus, sabe? Isso depende muito do ritmo em que você consegue expulsar os palestinos, né? As empresas vão querer continuar, sabe, investindo ali. O BDS, as pessoas não falam muito do BDS, mas o BDS tem obtido sucessos importantes na pressão contra Israel. E ontem e hoje saiu um relatório da relatora especial para a Palestina, né, da ONU, a Francesca Albanese, né? E eu vou fazer um vídeo provavelmente amanhã sobre os resultados que ela elenca no seu relatório sobre a conivência das empresas com o genocídio e com antes do genocídio, com o apartheid, com a limpeza étnica da Palestina. Essas pressões elas vão acumulando, sabe? Tudo bem que até agora, sim, é incrível como todo mundo continua disposto a, estou falando todo mundo nas elites, nos governos, nas grandes empresas, todo mundo continua disposto a continuar a apoiar Israel, mas isso vai se desgastando, sabe? Vai se desgastando. E tem as divisões internas de Israel, que eu não sei, cada vez mais eles caminham para crises mais profundas de identidade própria, né? Então, assim, eu imagino um futuro em que haverá muitos judeus na Palestina histórica, mas em que não haverá mais um sistema de exclusivismo nacional sabe, dos judeus do mundo, e um apartheid, sabe, um processo permanente de limpeza étnica e tal. Mas é uma sim, é uma imagem, né, de futuro, a gente não consegue adivinhar, assim. Kenny pergunta sobre uma coisa muito importante, né, que saiu nos noticiários. Eu vi essa notícia de que haveria opioides encontrados, né, nos sacos de farinha do. Assim, eu vi isso em mais de uma fonte, tendo a acreditar, não há, mas assim, não posso garantir, sabe? Mas aí, como eu disse no meu vídeo lá sobre como é que a gente, né, descobre o que é verdade, o que não é verdade, você olha um pouco para o histórico, sabe? Então, quando você tem uma organização, uma dita fundação, tá? Que foi criada de uma hora para outra para, em princípio, entregar ajuda humanitária em Gaza, mas que você sabe que é composta por paramilitares, né? Por empresas de mercenários, vai, e que está trabalhando em perfeita combinação com Israel. E foram criar lá um escritório na Suíça para poder receber dinheiro e tal, tiveram que convencer um advogado por meio de pressão e contatos. O advogado diz: eu virei representante da empresa porque pediram para mim. E aí depois o próprio advogado diz: não, eu desisti. Então a empresa teve seu braço na Suíça fechado, porque o governo da Suíça dizia: não estou confiando nesse, sabe, não estou entendendo muito bem quem é essa fundação e tal. E sabendo que eles estão atirando nas pessoas que estão indo buscar ajuda. E sabendo que o histórico de Israel, e isso está nos relatórios da ONU, tá?
Israel fazia o cálculo da quantidade de calorias por pessoa que eles permitiam entrar antes de haver o 7 de outubro, antes. Então, se você faz essas coisas em que você controla a quantidade de calorias, se você tem um histórico de trabalhar pela como chama, esterilização das mulheres em Gaza, por vários modos, sabe? Sim, não seria um passo tão absurdo você colocar opioides, sabe, no, no, naquilo que é distribuído entre as pessoas e tal. Eu não posso garantir que seja verdadeiro, mas eu não duvido em absoluto, né? Porque o cara que não tem nenhum constrangimento de atirar em crianças que estão correndo para buscar comida, assim, eu não vejo por que ele teria constrangimento em, sabe, colocar opioides na farinha e tal, né? É, é um holocausto de fato, sabe, assim, é um genocídio com todas as características, né? E a gente não tem desculpa, viu? Assim, os alemães da Segunda Guerra, eles podem dizer para a gente hoje, porque era verdade, sabe, que a maior parte da população não sabia do que estava acontecendo, sabe, que a propaganda do próprio regime nazista escondia que estava havendo um, um genocídio. Sei lá, os turcos, né, no começo do século XX, 1915, quando houve o genocídio armênio, poderiam dizer para a gente que não sabiam o que estava acontecendo, ou então que a gente poderia dizer eram outros tempos, sabe? Eram outros tempos. Ainda era o tempo das colonizações, dos grandes impérios, ainda era o momento da Primeira Guerra Mundial, que foi cheia de absurdos e tal. Mas nesse momento, sabe, o acesso à informação que nós temos, com os princípios que a gente diz que hoje orientam o direito internacional, sabe, não tem a menor desculpa, tem a menor desculpa, né? Ninguém tem a desculpa. Então, é realmente é de um grau de absurdo, né? É, desculpa, eu acho que teve algumas perguntas que eu não vi aqui, né? Por exemplo, o Vegan Johnny, uma análise de um militar americano dizendo que Israel tem 2 refinarias e 2 portos e que o Arã atacou sem dó. Sem dúvida, sim. Se você pensar em termos militares, como, sim, alguém estava dizendo, né? Teherã foi atacada e castigada, Isfahan, né? Foi castigada e mas o pessoal na hora te diz, mas Teherã é uma de inúmeras cidades grandes, e o estado é um dos vários estados do Irã. A população está distribuída por um território que é enorme, que é 1/5 do Brasil, sabe? 90 milhões de pessoas, sabe? Então, uma sociedade assim, por mais que você destrua uma cidade ou outra, uma sabe, instalação energética, uma instalação nuclear, científica, um hospital, uma ponte, certo? É uma sociedade que tem um tamanho que consegue reagir com muito maior facilidade do que um país que é muito pequeno, sabe assim, que é muito pequeno em território e que a maior parte da população está concentrada num lugar ainda menor desse território, sabe? Que é basicamente Tel Aviv até Haifa, sabe assim?
Então, o tempo realmente estava a favor do Irã. Quer dizer, o Irã mostrou que tinha mísseis com tecnologia de direcionamento e com capacidade destrutiva que os israelenses não conseguiriam interceptar e que eles têm aos milhares, certo? E que eles poderiam destruir praticamente tudo que fosse necessário destruir em Israel, inclusive as instalações nucleares de Israel, certo? Claro, teria muita destruição no Irã, os Estados Unidos seriam mobilizados, talvez a Europa também, iam fazer uma coalizão para atacar o Irã e tal, tudo bem. Por isso mesmo que o Irã não vai ser ele a começar isto, certo? Mas em termos puramente militares, Israel não tem como responder ao desafio iraniano. Eles não têm nem como responder ao desafio do Iêmen, sabe? Então, uma grande guerra, obviamente, provavelmente traria os Estados Unidos para lutar ao lado de Israel, mas também, não esqueçam, hein, ela traria de novo para a cena o Iêmen, que já está, o Hezbollah do Líbano, que ia entrar de novo, a resistência islâmica no Iraque, que ia entrar de novo, e, assim, nada impede que gente viesse do mundo inteiro para lutar ao lado do Irã, sabe? Tem, por exemplo, relatos, né, de que, sim, o próprio Afeganistão, sabe, que não tem aquela relação com o Irã e tal, mas que tinha oferecido no passado, ofereceu para o Hezbollah no Líbano, que se o Hezbollah no Líbano precisasse de gente para lutar, que o pessoal estava disposto a vir do Afeganistão para lutar no Líbano, sabe? Então, se isso aqui se transformar em algo, né? O problema é que os países árabes do entorno realmente funcionam como um tampão, né, para proteger Israel. Hoje eu estava vendo um testemunho de um jornalista que, por acaso, durante esses 12 dias, estava na Jordânia. E ele diz, infelizmente, sabe, a Jordânia estava lá ajudando Israel e os Estados Unidos a interceptarem os mísseis iranianos, né? Como chegamos próximo das 2 horas aqui, eu não sei se eu deixei de mencionar alguém. Sou muito grato, né, pelos seus agradecimentos, pelos elogios, pelo apoio de sempre, Clara Neves, né? Sim, se o Irã não tem armas, talvez ele tenha que correr atrás. Tem muita gente sustentando esse, esse argumento, viu? Eles ainda não estão convencidos, os iranianos ainda não estão convencidos. Mas, bom, chegamos perto das 2 horas. Eu vou pensar, como eu disse para vocês, se isto fica apenas entre nós, ou seja, assim, não houve nada aqui que não pudesse ser público, mas talvez ou eu faça corte, ou eu torne o vídeo público, né, com os vários capítulos bem delimitados. Mas também, quem de vocês for membro, não tiver assistido, ou tiver, aí a gente manda. Se eu não tornar público, eu mando para cada um de vocês depois. Se alguém tiver alguma restrição a que eu torne público, pode me avisar, tá? Mas também eu realmente agradeço muito. Os vídeos sobre o Irã tiveram um alcance muito grande, um deles especialmente chegou a quase 100.000 visualizações. É um número espetacular para um canal como o nosso. E isso realmente quer dizer que vocês têm me ajudado muito. Então, sou muito grato mais uma vez. Tenham um bom descanso. Foi uma longa conversa, mas como é uma conversa né, quase que entre amigos, é bom, apesar de que só eu falei, mas vocês escrevem, né? Mas se amanhã eu fizer um vídeo, provavelmente vai ser um pouco mais curto, mas eu quero fazer uma coisa a cada 2 dias, pelo menos, né? Agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite, bom descanso e meu forte abraço, como sempre. Muito obrigado.